Fala família, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que você vai estar assistindo esse vídeo. Nosso vídeo de hoje vai começar assim, no fim do meu turno de trabalho. E o vídeo de hoje a gente vai conversar sobre as restrições do estado de emergência aqui em Portugal. As notícias são bem interessantes / alarmantes. E eu vou deixar vocês bem informados. Nós do Casal Buscapé vamos deixar vocês bem informados. Depois da vinheta, a gente conversa. Simbora! Bom pessoal, eu vou fazer esse vídeo aqui de forma emergencial, mais rapidinho. Depois eu vou fazer um outro vídeo mais explicativo, falando detalhadamente todas as regras, tá? Sobre o novo estado de emergência. E no final desse vídeo aqui eu vou colocar o pronunciamento do presidente Marcelo Rebelo de Sousa, presidente aqui de Portugal, onde ele falou sobre o objetivo desse estado de emergência, né? A verdade é que esse estado de emergência é uma forma que eles escolheram para poder tentar frear um pouco o aumento dos casos. Portugal já bateu a marca dos 6.600 casos diários, tá? 6.600 casos diários, e só tá aumentando. Infelizmente, a situação não tá boa, tá? Basicamente, o presidente, no discurso dele, falou bastante sobre a importância de todos nós estarmos juntos, tá? E também que o objetivo não é prender ninguém em casa, não é tirar o direito de ninguém, mas fazer com que mais vidas sejam salvas, né? Fazer com que Portugal continue tendo um bom desempenho em relação a toda essa confusão dessa pandemia, tá bem? Basicamente, o que eu posso dizer em relação ao estado de emergência, ele só vai ser, presta atenção nisso, o estado de emergência só vai ser aplicado nos 121 concelhos que estão com maiores casos, tá? Com a maior quantidade de casos. Vou parar o carro aqui para explicar para vocês. Para um concelho ser considerado de risco, né, estando em situação de risco e fazer parte desses 121 concelhos, eles fazem um cálculo onde são computados aí os concelhos que têm um valor superior a 240 casos por 100 mil habitantes, por cada 100 mil habitantes, nos últimos 14 dias. Eles conseguem fazer esse cálculo, tá? Pegam a quantidade, dividem por 100 mil habitantes, etc, né? Se o concelho tiver mais de 240 casos por cada 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, esse concelho é considerado em estado de risco aí e faz parte aí, no caso, consequentemente, desses 121 concelhos. No final desse vídeo aqui, tá? Depois que o presidente falar, eu vou colocar a listagem dos 121 concelhos que estão em situação de risco. Então, fica de olho aí, tá? Porque no final desse vídeo, depois do que o presidente Marcelo Rebelo de Sousa falou, tá? Eu vou colocar aqui, vai ter a lista dos 121 concelhos que estão em situação de risco aqui e que, a partir de segunda-feira, né, dia de 9 a 23 de novembro, vai ter a questão das medidas de restrição,
tá bem? Lembrando, eu vou soltar um outro vídeo falando todas as medidas de restrições que foram impostas agora nesse estado de emergência, tá? Bem detalhado. Não quero fazer aqui agora porque eu ainda tô indo para casa, tô no caminho. Não é interessante que seja feito um vídeo assim, até porque é perigoso ficar conduzindo e filmando ao mesmo tempo. Mas eu vou fazer um outro vídeo lá no estúdio, tudo detalhado, daquele jeito que vocês sabem que o Casal Buscapé gosta de fazer com bastante qualidade, tá? Porque aqui o conteúdo é de qualidade, meu amigo. Então, presidente Marcelo Rebelo de Souza vai falar agora, tá? Ele fala bem rapidinho e depois eu vou colocar a listagem dos 121 conselhos que a partir de segunda-feira, de 9 a 23 de novembro, vão estar aí em estado de emergência. Lembrando, estado de emergência é só para esses 121 conselhos, tá? E vamos torcer para que nenhum mais entre nessa lista e para que muitos deles saiam dessa lista o mais rápido possível, tá bem? Fiquem aí com o Marcelo Rebelo de Souza, depois com a listagem dos 121 conselhos aí que vão ter estado de emergência. Abraço. Portugueses, acabei de assinar o decreto relativo ao segundo estado de emergência, no decurso da pandemia, que dura há 8 meses e que sabemos poder prolongar-se por alguns mais. E que conheceu, neste último mês e meio, uma evolução negativa, muito rápida, que importa conter, aprendendo também com as lições daquilo que em diversos domínios não correu bem no passado. 3 breves palavras se impõem neste momento. Uma primeira palavra para salientar a ampla convergência entre Presidente da República, Assembleia da República, Governo, partidos e parceiros sociais. E em contexto mais difícil do que o de março e abril, uma maioria parlamentar de 84% favorável ao estado de emergência e de 94% que não se lhe opôs. Retrato da vontade dos portugueses que sentem que devem continuar unidos nos momentos essenciais. Uma segunda palavra para sublinhar a preocupação deste estado de emergência muito limitado e largamente preventivo de conciliar a proteção da vida e da saúde com o emprego, o salário, o rendimento de trabalhadores, micro, pequenos e médios empresários que estão mais em risco nestes dificílimos tempos. Estado de emergência muito limitado, sem confinamentos compulsivos. Estado de emergência largamente preventivo, porque se concentra sobretudo na prevenção do crescimento da pandemia, embora reforce a resposta das estruturas de saúde. Permite alargar o rastreio, o despiste e o contacto com centenas de milhares de concidadãos, nomeadamente recorrendo às nossas excepcionais Forças Armadas e de Segurança. Abre a novas medidas, como a da limitação de circulação em certas horas e dias em municípios de mais alto risco. Apela a maior articulação, preferencialmente por acordo e sempre com justa compensação entre o Serviço Nacional de Saúde e os setores privado e social ou cooperativo, perante necessidades aumentadas no futuro próximo. Um estado de emergência que será reavaliado no final de novembro, na sua existência, no seu âmbito e no seu conteúdo, olhando para as exigências da pandemia e com a garantia constitucional permanente de essa reavaliação depender, além de parecer do Governo, órgão encarregado da gestão diária da pandemia, de iniciativa e de decisão do Presidente da República e de autorização da Assembleia da República, um e outra eleitos democraticamente pelo povo. Uma terceira e última palavra, de compromisso e de confiança. O compromisso de se acelerar, com trabalho e humildade, o investimento na saúde e, em particular,
nos seus heróicos profissionais. Agora também pensando no Orçamento do Estado para 2021. A confiança na nossa capacidade para juntos tudo fazermos para atenuar o custo da pandemia na vida e saúde de doentes Covid, tal como de doentes não Covid, todos eles atingidos. Porque uma coisa é certa, o objetivo visado deve ser o de tentar garantir a todos eles, Covid e não Covid, os legítimos direitos à vida e à saúde. Um desafio que não acaba neste mês de novembro, nem em dezembro, nem muito provavelmente nos primeiros meses de 2021, mas que tem em novembro, neste mês, de novo, um teste essencial, porque as semanas que se seguem têm de ser de esforço coletivo, de contenção da subida inquietante dos números de internados em geral e de internados nos cuidados intensivos em especial, por forma a evitarmos todos um dezembro agravado e, com isso, restrições mais drásticas para todos nós, indesejáveis. Novembro é, pois, mais um teste à nossa contenção, à nossa serenidade, à nossa resistência, que vamos viver solidários e determinados. Tal como solidários e determinados vivemos na primavera o arranque da pandemia e no verão a situação mais aguda na Grande Lisboa. Conta o Presidente da República com cada uma e cada um dos portugueses neste esforço acrescido. Contam os portugueses com o Presidente da República, que com eles está neste segundo estado de emergência, tal como esteve no primeiro, neste teste de novembro, como tem estado em todos os demais, agora e sempre. Este critério é um critério que se aplica a vários concelhos do país, com uma particular incidência, como podem ver, na área metropolitana de Lisboa, na área metropolitana do Porto, e depois em outras zonas de Lisboa, Val do Tejo e outras zonas da região norte, e também, pontualmente, em algumas outras situações do país. Por exemplo, no Algarve, um único concelho, caso São Brás de Alpetelo, no Alentejo, muitos poucos concelhos também, Sines, Beja, Viana do Alentejo, poucos mais. Há, de qualquer forma, naturalmente, que no conjunto destes concelhos ter algumas exceções que o bom senso impõe. Dou um exemplo. Situações onde o concelho está num nível superior aos 240 novos casos por 100 mil habitantes, não porque haja uma transmissão generalizada na comunidade, mas em resultado de um surto localizado e confinado, por exemplo, num lar. Foi o que nos levou a excluir do conjunto destes concelhos o concelho de Alveiazre, onde cumpria este critério exclusivamente com base numa contaminação num lar que atingiu cerca de 20 pessoas e que, sendo um território com pouca população, o colocava neste patamar dos mais de 240 casos por 100 mil habitantes acumulados nos últimos 14 dias e, obviamente, sendo um espaço, um surto confinado, não fazia sentido aplicar à totalidade do concelho. Em sentido inverso, nós temos situações onde alguns concelhos não estão exatamente acima dos mais de 240 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, mas que são verdadeiras ilhas
no conjunto dos concelhos que os rodeiam. É o caso, por exemplo, aqui na área metropolitana de Lisboa, dos concelhos da Moita, do Montijo, do Barreiro e de Alcochete, que eram os únicos que estavam aqui fora estavam rodeados por todos os outros concelhos, mas que estavam abaixo dos 240. É o caso de Sobral de Montagraço, que era uma verdadeira ilha aqui na zona oeste e que por isso também o decidimos incluir. É o caso no norte do país de Viana do Castelo, era o único em toda esta faixa litoral que estava abaixo dos 240 e, portanto, era uma ilha que não fazia sentido manter como tal. E é depois aqui, no distrito de Vila Real, os casos de Mondino de Basto, Sabrosa, Santa Marta de Penaguião e Mesão Frio. Portanto, o critério geral, com estas pequenas exceções, é o critério de incluir no mesmo universo de medidas que aplicamos a Felgueiras, a Passos de Ferreira e a Lousada, todos os concelhos que tenham tido, nos últimos 14 dias, mais de 240 casos por 100 mil habitantes. O que é que eu gostaria de acrescentar sobre este critério? Cada 15, naturalmente, todos os dias, haverá concelhos que chegam a esta barreira e concelhos que sairão desta barreira. Seria impossível comunicar diariamente os que entram e os que saem, e por isso, cada 15 dias, nós, no Conselho de Ministros, revisitaremos esta lista, esperando que a cada 15 dias iremos retirar alguns destes concelhos, mas receando que cada 15 dias acrescentemos outros concelhos que atualmente ainda não cumprem este critério. E convém não criar falsas expectativas. O mês de novembro vai ser um mês muito duro, vai ser um mês muito exigente e, portanto, a maior probabilidade é que daqui a 15 dias estejamos, sobretudo, a acrescentar concelhos e será bastante improvável que estejamos daqui a 15 dias a retirar muitos concelhos. Agora, há uma coisa que é certa: entrarão tanto menos e sairão tanto mais, quanto mais cada um de nós for eficaz no seu próprio concelho a conter a transmissão desta pandemia. Se cada um de nós cumprir aquelas 5 regras, se todos cumprirmos aquelas 5 regras, mais rapidamente o concelho onde residimos sairá desta lista e garantiremos que o concelho onde residimos não entre nesta lista. É isso aí, galerinha, um videozinho rápido para vocês aqui, só para informar vocês de como tá andando as coisas aqui. Caso você perceba aí que a cidade que você pretende morar aqui em Portugal tá dentro desses 121 concelhos, não precisa se desesperar, tá? Isso é um momentâneo, tá? Isso é uma situação de agora. A gente não sabe como vai estar quando você chegar aqui, tá bem? Lembrando que isso é só durante a pandemia, lógico, né? Nada em particular. Então, a informação de hoje foi essa, espero que você tenha gostado, deixe seu like aí, compartilhe essa informação com o maior número de pessoas que você puder e ajuda o Casal Buscapé a crescer. Deixe seu curtir aqui e comenta alguma coisa aqui, qualquer dúvida que você tiver, tá? E eu vou soltar daqui a pouco o outro vídeo mais detalhado falando sobre as medidas de restrição do estado de emergência aos 121 concelhos, tá bem? Um grande abraço, valeu galera, tchau!